Uma excelente noite de quinta-feira para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você. O JR 23 está começando na noite desta quinta-feira. Obrigado você pela companhia, pela audiência, canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. A semana vai passando rápido e é claro, nós temos aí já comemoração nesse finalzão de semana, uma das datas importantes, né? Com certeza. Vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. O comércio de Franca deve movimentar cerca de 45 milhões de reais no Dia das Mães de 2026, segundo estimativa do LESIF, Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca. As regras, que é a regulamentação do desenrola, elas eram aguardadas pelos bancos para então dar início a essas renegociações pelo programa. Em 1940, menos da metade da população brasileira era alfabetizada. Ao longo dos anos, o país foi se desenvolvendo, investindo mais em educação e os números melhoraram. Após a derrota no jogo de abertura, o SESI Franca volta suas atenções para os próximos compromissos fora de casa, que passam a ser decisivos na série contra o Mogi Basquete pelas quartas de final do NBB. Esses são apenas alguns dos temas que você acompanha aqui no JR 23, que tem utilidade pública, prestação de serviços e, claro, o mais importante, você do outro lado nos dando o privilégio da sua companhia. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Uma nova opção
dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta, começando mais uma edição do JR 23, noite de quinta-feira. Obrigado você pela companhia. Eu costumo dizer, tá na boca do povo, tá na palma da mão. O JR 23, que é produzido em Franca, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil e o mundo. Já estamos aí juntos, né? Há mais de 5 anos, você acostumado aqui com o JR 23 na tela da TV, com a repercussão de tudo aquilo que acontece na cidade e também no Brasil. Os principais fatos também você acompanha aqui no programa. Vamos começar falando de um fato importante, com certeza uma das datas mais relevantes, né, também para comemoração e que gera muitos recursos na economia. Estamos falando do Dia das Mães. Mais de 45 milhões de reais devem ser movimentados aí em virtude da data, que para muitos é considerado o segundo Natal. O comércio de Franca deve movimentar cerca de 45 milhões de reais no Dia das Mães de 2026, segundo estimativa do LEACIF, Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca. A data, considerada a segunda mais importante do calendário varejista, mantém forte apelo emocional e segue como um dos principais motores de consumo no município. De acordo com o levantamento, o setor de vestuário, calçados e acessórios deve liderar o faturamento, com expectativa de 27,3 milhões de reais. Na sequência aparecem os segmentos de cosméticos, 4,6 milhões de reais, serviços de beleza e estética, 4,1 milhões de reais, e alimentação e bebidas, 3,1 milhões de reais. Os demais setores somam 5,9 milhões de reais. O cenário positivo para a data é sustentado pelo bom momento econômico da cidade. Em 2026, Franca registrou 19.667 contratações e 15.124 demissões, gerando um saldo positivo de 4.543 empregos formais. O estoque total de trabalhadores com carteira assinada chegou a 103.417 pessoas, crescimento de 4,59% em relação a 2025. Além disso, o município também apresentou avanço na abertura de empresas. Foram 1.582 novos negócios formalizados neste ano, incluindo 1.257 microempreendedores individuais, 269 microempresas e 56 empresas de médio e grande porte. Para o economista do LEACIF, Rodrigo Souza, o conjunto desses indicadores cria um ambiente propício para o varejo. A data, que tem forte apelo emocional, atrai os consumidores para o comércio local e apresenta expectativa positiva devido ao ambiente econômico. Em 2026, Franca tem saldo positivo na geração de emprego formal, além do reajuste dos salários acima da inflação, favorecendo a data comemorativa. O Dia das Mães oferece oportunidade para o comércio, gerando emprego e crescimento das empresas, fortalecendo ainda mais a economia da cidade de Franca. Bacana, né? E se você que está aí acompanhando o JR 23 e ainda não teve tempo de fazer aí a compra, né, do presente para a mamãe, para a esposa, para a namorada, muitas mães aí também, é claro, que nos acompanham aqui no JR 23, dá tempo. Claro que dá tempo, tem aí inclusive horário especial do comércio, justamente para atender a população. Começando aí com aquele horário ampliado amanhã, né? É claro que as lojas, elas estendem o horário justamente para aqueles chamados atrasadinhos, o que não pode ficar sem comprar o presente. O comércio de Franca funcionará em horário especial na segunda semana de maio, em razão das vendas para o Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o varejo. As mudanças foram divulgadas pela Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, e incluem ampliação no atendimento ao público nos dias que antecedem a comemoração. Já na sexta-feira, 8 de maio, véspera do fim de semana comemorativo, o comércio terá horário estendido, funcionando das 9 horas às 22 horas, permitindo mais tempo para que os consumidores realizem suas compras. No sábado, 9 de maio, véspera do Dia das Mães, o atendimento será das 9 horas às 18 horas, mantendo o fluxo tradicional ampliado para a data. Por fim, no domingo, 10 de maio, Dia das Mães, o comércio estará fechado, conforme prática habitual. A expectativa do setor é de aumento no movimento ao longo da semana, impulsionado pela busca por presentes, especialmente nos segmentos de vestuário, calçados, perfumes e acessórios.
A ampliação do horário visa facilitar o acesso dos consumidores e fortalecer as vendas no período. É isso aí, todo mundo comemorando, aproveitando essa data importante que é a comemoração aí do Dia das Mães, e é claro que a gente sempre traz essas informações para você aqui no JR 23. Vamos fazer o seguinte, primeira parada, no segundo bloco nós vamos falar sobre o programa que foi lançado durante essa semana para ajudar aquelas pessoas que estão endividadas, né? O número de endividados no Brasil vem batendo recordes históricos. Muita gente com a corda no pescoço. Então, no próximo bloco tem informação. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta aqui no JR 23 trazendo as informações também agora da área econômica. Na verdade, tem muita gente, com a corda no pescoço, né, com muitas dívidas, e é claro que isso acaba afetando diretamente a economia em todo o Brasil e também aqui na nossa região. Temos aí informação sobre o novo programa lançado pelo governo federal, o Desenrola. As regras também já estão definidas e dependem aí também agora dos bancos e das instituições financeiras. Vamos entender? Joga na tela, acompanha a reportagem. As regras, que é a regulamentação do Desenrola, elas eram aguardadas pelos bancos para então dar início a essas renegociações pelo programa. Essas regras foram então publicadas hoje pelo Ministério da Fazenda em uma portaria no Diário Oficial da União. O que essas regras trazem? Por exemplo, detalhes de como é que vai funcionar o chamado Fundo Garantidor de Operações. Ele é essencial para os bancos, porque é a garantia. Então, se as pessoas não honrarem os compromissos nesse programa, é daí que vai sair o dinheiro. Segundo o governo, 5 bilhões de reais. Dinheiro que vai vir com transferência imediata, por exemplo, do saldo daquele chamado dinheiro esquecido pelas pessoas nas instituições bancárias. Então, tudo que existe de saldo até 31 de dezembro de 2024, com uma reserva de 10% para eventuais contestações, para quem quiser esse dinheiro de volta. Além disso, quem tem dívida de até R$100, saiu também a regulamentação. Os bancos vão ter até 30 dias para limpar o nome dessas pessoas, mas, claro, elas têm de pagar essas dívidas de R$100. Agora, o Desenrola beneficia também empreendedores, micros e pequenos. 2 milhões de micros e pequenos vão ser beneficiados, vão poder renegociar essas dívidas contraídas no Pronamp, no Procred. Então, prazo maior para pagar, carência maior e também limite de crédito maior. No caso de empresas lideradas por mulheres, um limite de até 60% do faturamento. Hoje, dia em que o Desenrola começou a funcionar oficialmente, porque a MP foi publicada ontem, o Serasa, Serviço de Proteção ao
Crédito divulgou um mapa do endividamento no Brasil. E segundo esses números, praticamente a metade da dívida das pessoas aqui no Brasil é com bancos e instituições financeiras. Justamente o foco do Desenrola. Veja. Cada brasileiro deve, em média, pouco mais que R$ 6.700. Cada dívida corresponde, em média, a cerca de R$ 1.600. Com um cheque especial e pretendo sair com parcelas, né? Entrei para investir, aí não deu certo e aí acabou ficando na pendência. A Serasa traçou um mapa da inadimplência e os dados revelam que os brasileiros estão endividados por sobrevivência financeira, para colocar em dia contas básicas. A perda de controle pelo consumo ou pelo consumo compulsivo é baixa. E a bola de neve começa a se formar quando essas contas essenciais passam a ser pagas no cartão de crédito. Mais de 70% das dívidas estão no cartão de crédito, 56% em empréstimos pessoais e mais de 30% no cheque especial. Segundo a pesquisa, os brasileiros se enrolam porque perdem o emprego ou a fonte de renda. Depois disso, por causa de gastos de emergência, com saúde e despesas com acidentes. Fiz na época que eu não trabalhava, eu estava grávida dele, enfim, faz uns 5 anos já. E aí não paguei a fatura, foi crescendo, virou uma bola de neve, né? Outra pesquisa da BTG Nexus mostra que essa conta pesa mais para quem ganha até um salário mínimo. Além de ser um público mais endividado, é um público que também está vendo a sua situação se degradar ao longo do tempo. A gente está num patamar de juros muito alto há muito tempo, né? Então muitas vezes a pessoa, para comprar um telefone, compra 2, né? Paga 2 telefones e leva um, paga 2, 3 geladeiras se ela se endividar e ficar inadimplente para comprar uma geladeira. E o nível de exigência desse consumidor subiu ao longo dos anos, porque eles se acostumaram a um padrão de vida um pouco melhor, né? E aqui não estou falando de nenhum luxo, né? Mas enfim, de ter o básico ali, né? De ter algum conforto na sua casa, as pessoas querem manter isso, querem evoluir e para isso acabam recorrendo às dívidas. Sem falar hoje, claro, né? A gente tem a questão das bets, que também é uma questão que está sendo bastante discutido. É um caldeirão de coisas, né? Que leva a esse maior endividamento das pessoas. E da economia a gente fala sobre educação, um fator importante, né, que também vem sendo realizado em parceria com as empresas, não só pelos governos, né, pelas iniciativas públicas, mas que também tem despertado o interesse nas empresas, principalmente porque tem aí uma dificuldade muito grande em relação à contratação da mão de obra. Mas nós vamos falar sobre educação. O setor de construção civil é um dos mais importantes do Brasil. E nós temos aí também agora o acompanhamento das empresas no auxílio às pessoas que querem aprender a ler e escrever. São medidas contra o analfabetismo, né? Nós temos aí a reportagem, você acompanha aqui no JR 23. Em 1940, menos da metade da população brasileira era alfabetizada. Ao longo dos anos, o país foi se desenvolvendo, investindo mais em educação e os números melhoraram. Em 2022, 11 milhões e 400 mil pessoas acima dos 15 anos não sabiam ler e escrever, uma taxa de 7%. Já em 2024, o Brasil tinha 9 milhões e 100 mil analfabetos na mesma faixa etária, um percentual de 5,3%. Conhecido pela grande capacidade de gerar empregos e movimentar a economia, a construção civil pode até não ter uma taxa de analfabetismo tão alta, ficando em torno de 2%. Mas os impactos da baixa escolaridade são sentidos. Nossa atuação é do analfabetismo funcional, ou seja, a pessoa teve a oportunidade de ir para a escola, mas não teve as capacidades desenvolvidas o suficiente. Então, o nosso trabalho é de trazer esse trabalhador para ter uma vida de dignidade. É considerado alfabetizado quem sabe ler e escrever um bilhete simples. Mas o que significa no dia a dia essa habilidade?
Saber que ônibus pegar, procurar o endereço ou entender como funciona uma máquina pode fazer toda a diferença na vida profissional. É interessante porque você traz uma cidadania para o funcionário, você traz... É bonito ver as mudanças de história deles. Até para a gente vê uma mudança. Primeiro é que eles ajudam até no custo de obra com a gente, porque o pessoal presta mais atenção, faz com mais cuidado, consegue ler as instruções de serviço melhor, diminui as taxas de acidente, diminui as taxas de afastamento por algum problema. Desde os anos 1990, as empresas no Distrito Federal são estimuladas a oferecer salas de aula dentro dos canteiros de obras, com professores especializados em educação de jovens e adultos. É gratificante porque você vê o empenho e você tem a certeza de que eles realmente estão aqui porque eles querem aprender. E a gente faz o que pode, porque o aprendizado é algo que eles vão levar para a vida deles, para sempre. E, infelizmente, alguns foi uma oportunidade que foi tirada desde a infância, porque desde pequeno tiveram que trabalhar. Para pegar um ônibus, eu tinha que perguntar, esse ônibus vai para Água Linda mesmo? E vai, eu perguntava 2, 3 vezes. Depois da escolinha que eu sabia começar a ler já li em cima, né? Direto para Água Linda, não procurava ninguém. Né? Eu achava assim na minha cabeça, cara, ficar procurando os outros, vamos estudar, tem escolinha no canteiro de obra, vamos aproveitar, né? É uma experiência que a gente tem na vida que eu acho que ninguém tira da gente. Você ter esse conhecimento que é a leitura pra gente, né? Você pegar um jornal, um gibi, uma revista, a pessoa mandar uma mensagem para você e você saber decifrar aquela mensagem, não levar para outra pessoa decifrar para você. Isso, rapaz, é muito gratificante. Mais um intervalo rapidinho e na sequência as informações do mundo da bola. O JR 23 está cheio de informação e você acompanha aqui na tela da TV que mostra você. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Então é quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar.
Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Falei para você que era rápido e já estamos de volta com mais uma edição aqui do JR 23 e nosso bloco sempre muito importante, né, para falar de esporte, né? Contagem regressiva pro amigo torcedor aí que tá aguardando a Copa do Mundo. Calma, mas antes da Copa vamos falar de Campeonato Brasileiro de Basquete, o NBB. A equipe francana tropeçou em casa. A equipe do SESI durante essa semana perdeu na última terça-feira a primeira partida no playoff diante da equipe do Mogi. E agora tem um duelo dificílimo. Na verdade, podemos até considerar uma final antecipada, né? O duelo entre a equipe do SESI Franca e também a equipe do Mogi. Só que agora os dois próximos jogos acontecem fora dos domínios da equipe comandada pelo técnico Elinho, que tenta aí primeiro empatar a série para tentar provocar um próximo jogo, né, para tentar trazer novamente essa decisão aqui para o ginásio poliesportivo. Vamos acompanhar. Após a derrota no jogo de abertura, o SESI Franca volta suas atenções para os próximos compromissos fora de casa, que passam a ser decisivos na série contra o Mogi Basquete pelas quartas de final do NBB. Com o adversário em vantagem por 1-0 após vencer no ginásio Pedrocão, o Franca agora precisa reagir longe de seus domínios para não se complicar ainda mais no confronto. Os dois próximos jogos serão realizados no ginásio Hugo Ramos, onde o Mogi tentará ampliar a vantagem e encaminhar a classificação. Já o time francano entra em quadra pressionado. Precisa vencer pelo menos uma partida para evitar ficar à beira da eliminação. O jogo 2 acontece nesta sexta-feira, às 20h45, e já pode redefinir o rumo da série. Em caso de nova vitória mogiana, o Franca ficará em situação crítica, obrigado a vencer 3 jogos consecutivos para avançar. Por outro lado, um triunfo fora de casa recoloca a equipe comandada por Elinho Garcia na disputa e devolve o mando de quadra. A sequência continua no domingo, às 11h, com o jogo 3, novamente em Mogi das Cruzes. Dependendo do resultado anterior, a partida pode tanto valer a recuperação francana quanto representar um ponto de definição para o Mogi. Diante do cenário, os próximos 2 confrontos ganham caráter decisivo para as pretensões do SESI Franca na competição. E agora falando de futebol, Campeonato Brasileiro, vamos falar também do Brasileirão. Amanhã a gente traz informações do Brasileirão, porque essa semana está toda movimentada em torno aí da Libertadores, das equipes que também disputam a Sul-Americana. Falando em Sul-Americana, o São Paulo está em campo nesse momento também pela competição continental. O São Paulo encara o O'Higgins em campo pela Conmebol Sul-Americana. O duelo em Rancagua, no Chile. O confronto vale a liderança do Grupo C. O tricolor lidera com 7 pontos, seguido de perto pelos chilenos, que somam 6. Quem vencer abre vantagem importante na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. Milionários. Na rodada anterior, o São Paulo empatou 100 gols com o Milionários, na Colômbia. Já o O'Higgins venceu o Boston River por 2-0. Pelo Brasileirão, o tricolor vem de um empate frustrante por 2-2 com o Bahia e já começa a voltar as atenções para o clássico contra o Corinthians, no fim de semana. O goleiro Rafael completou 200 jogos pelo tricolor e recentemente recebeu sondagens de outros clubes, mas falou sobre o foco em... Para mim é uma realização de um sonho. Cada jogo que eu entro vestindo a camisa do São Paulo, para mim é uma realização, e poder estar completando 200 jogos para mim é algo inexplicável, surreal. É uma gratificação muito grande de poder representar dentro de campo essas cores, esse escudo, essa torcida. Então muito feliz por isso e espero cada vez poder viver mais jogos, porque para mim é uma dádiva estar em campo cada vez que eu entro para defender o São Paulo. O Campeonato Brasileiro retoma no finalzão de semana, depois nós vamos ter aí aquela parada para a Copa do Mundo, e é claro que as equipes querem fechar, diga-se de passagem, essa janela antes da interrupção para a disputa do Mundial numa boa condição, seja em competições nacionais ou competições continentais. Final de JR 23, mas amanhã a gente tem um encontro, hein? 19h, aqui na tela da TV que mostra você o JR 23. Um abraço, obrigado pela companhia.